História de um Homem de Pietro Baldi. Capítulo 14. Afirmações espirituais. Durante 10 anos, sua vida foi uma festa de criação, uma contínua exuberância de espiritualidade, uma intensa alegria de viver, bem-fazendo e subindo, na mais profunda criação de si mesmo. Ele se harmonizara com o Criador, e todos os seus atos eram um hino de gratidão ao Criador. Sua existência tornara-se um fervor contínuo de concepção, e esta era a sua maior sensação de alegria de viver. Ele, que jamais pudera encontrar a alegria no plano humano, encontrava finalmente no plano do espírito, para onde se transferira o centro de sua vida. Tudo isso representava para ele, em verdade, uma existência nova, plena de novas satisfações. Gozava dessa sensação de liberdade e de domínio que só o voo pode dar e que os répteis não admitirão jamais como coisa possível. Parecia-lhe possuir novos sentidos, sentidos da alma, pelos quais esta podia finalmente revelar-se, agora que a sua casca corpórea, macerada pela dor, tornara-se mais transparente. O seu ser sentia-se como mergulhado num oceano esplendente e vibrante, onde ele se multiplicava e se expandia, onde a sua consciência podia agora transpor os limites impostos à natureza humana, os limites do espaço e do tempo. Ele, que desde menino a julgara inaceitável e sufocante, sentia que encontrara agora as verdadeiras dimensões do próprio ser que chegavam ao infinito e da sua verdadeira natureza livre, que estava no espírito. Assim, intensa de embriaguez, foi essa alegria que lhe pareceu quase uma orgia, a orgia da superação e da evasão que existe na velocidade, a orgia de liberdade e de luz a que se entrega o prisioneiro finalmente liberto do cárcere estreito e escuro. Ele havia encontrado a si mesmo, as suas alegrias espirituais, as verdadeiras alegrias, a sua vida, a verdadeira vida. O paraíso não é um lugar, mas um estado da alma. É a completa realização do mais nobre de si mesmo. E ele alcançara esta realização. Os caminhos do mundo se abrem diante de todos, tão bem adaptados e proporcionados aos seus desejos como caminhos de afirmação, mas tinham sido para ele caminhos não adaptados à sua natureza, caminhos de negação. Fora, no mundo, um desastrado, um inepto, e o mundo o condenara. Rebelara-se, destruíra as circunstâncias de vida que o ambiente tentava lhe impor. Afastara-as e agora encontrara a sua verdadeira vida, que não podia ser de matéria, mas de espírito. Não podia estar com o mundo, mas contra o mundo. A adversidade, afastando seu espírito da natural projeção exterior, recalcando-o para o interior, guiara-o não à natural dispersão, mas a uma concentração dinâmica até a compreensão do explosivo, constrangendo aquela profunda elaboração interior de que puderam nascer as grandes maturações. Dor salutar e preciosa que o obrigara a reagir em busca de uma saída que não pudera encontrar senão elevando-se às formas de vida mais altas. É na reação que o homem se revela. Tudo isso o forçou a demonstrar a sua verdadeira natureza e a sair para se encontrar no mundo maior, aí conquistando a sua posição. Mais tarde, havia de compreender ainda melhor as funções criadoras das provas e da dor, a cujo duro aguilhão devia ter se despertado em tempo e o ter percorrido um caminho que, de outro modo, jamais teria coragem de empreender. Se não fosse a dor, que outra coisa teria a força de mover e fazer avançar o homem pelo caminho exaustivo da ascensão? Na maior parte dos casos, os seres humanos lutam com seus semelhantes
e desabafam com o outro sexo. Repetia com Beethoven: se eu tivesse sacrificado de qualquer modo a energia vital, o que teria acontecido de melhor? Era cioso, mas em outro plano. Elegera seus termos de comparação, seu rival e seu amor, um tipo ideal, e se pusera a lutar desesperadamente para alcançar o supremo amplexo na identificação. Só neste terreno sentira-se digno de combater. Tivera que se triturar para conseguir superar a animalidade humana. Mas não se pode abdicar da própria natureza, nem das afinidades fundamentais do próprio tipo e destino. Neste campo, do qual a maioria nem mesmo suspeita a existência, tivera que se mover, porque ali ouvira o apelo do destino, a única verdadeira realização de si mesmo, porque fora irresistivelmente atraído por aquela santa inveja de se exteriorizar, na qual se manifesta o choque de forças contrastes que são a base da evolução. Conseguira uma forma de pensamento e de ação onde não existia o frustrado, o desviado, o fora da lei, o expulso da normalidade. Havia equilíbrio e harmonia na sua lei, com a qual se impunha a atenção dos seus semelhantes. O mundo não o podia aceitar senão como um desafio. O mundo só entendia a sua própria lei de luta, que impõe a rebelião aos que não querem ficar destruídos. Finalmente, um fato novo viera transformar a situação. Um fato que emergia do mistério, enviado pela divina providência, incrivelmente determinada a proteger aquela mesma decidida fé que ele tivera nela, naquela sua vontade férrea que o mundo tanto condenara e que agora produzia frutos tão altos. E todos quantos o haviam desprezado olhavam-no agora admirados da inesperada revelação de capacidade de um inepto e interrogavam seu rosto sem compreender. O mecanismo dos instintos é suficiente para guiar uma existência primitiva. É, porém, instrumento muito impróprio para compreender o mais. Surgiam efeitos em seu ambiente que não podiam ser tocados com as mãos, mas de presença real. As causas, para as pessoas ignorantes do complexo organismo das forças do destino, deviam permanecer um enigma. Andava agora firmemente pelo seu caminho, sem se preocupar com outras coisas. As novas atenções, surgidas depois de tanto desprezo, deixavam-no indiferente como as anteriores, que eram de condenação. A incompreensão permanecia a mesma, na derrota como na vitória. A realidade interior e profunda da sua vida continuava sempre igualmente distante da psicologia de seus semelhantes. Como eles não tinham podido compreender o seu maior sofrimento, que fora a razão de seu espírito permanecer inconciliável com o mundo, nem aquele temperamento original que o impedia de participar da vida terrestre, agora não podia compreender a sua maior alegria, que era a de ter encontrado no plano do espírito o seu verdadeiro centro vital de atividade. Deste novo estado, das incompreendidas afirmações espirituais, restavam as consequências, restavam os fatos. E os fatos não podem, mesmo para quem não os compreenda, deixar de existir. As consequências sensíveis da invisível intervenção das forças da divina providência chamavam a atenção geral. Ele tinha agora uma posição social, escrevia e publicava, seus livros se vendiam, estava cheio de vigor e de entusiasmo. Trabalhador incansável, dava provas de inteligência e de vontade. Em vez de ficar esmagado com seu fracasso econômico, mostrava-se muito satisfeito e corajoso de muitos modos. Provava ser um vencedor. Caprichos da sorte, diziam alguns. Cada um tem seu gosto, diziam outros, sem saber ir mais adiante. O que impressiona as pessoas são os efeitos. As causas são muitas e podem ser uma opinião, mas os efeitos não se discutem. As pessoas olham, julgam e correm fanaticamente, cegamente atrás dos que vencem. São atraídas pelo instinto
inspiradas pela lei biológica da seleção. Fascinadas, como a falena, giram em torno de uma chama até queimar as asas. Aqui estavam fatos, aqui estava o sucesso, essa coisa estupenda sobre a qual não se raciocina mais, tão admirável que não admite perguntas e indagações a respeito da procedência, do mérito que existe nela, até mesmo dos erros que possa conter. A vitória é vitória, adora-se, assim como a derrota é derrota, despreza-se. Assim é o mundo. Se o vencedor é um assassino e o derrotado Marte, o mundo não o compreende senão tarde demais, quando Marte for liquidado sem remédio. E o mundo lhe fará um monumento, não para glorificar o Marte, mas para sufocar os remorsos de tê-lo massacrado e para melhor poder utilizar-se em vantagem própria daquele pretexto de mérito e virtude. E ele, agora, aos olhos de toda a gente, vencera. O inepto, o sonhador inútil, o miserável. Sabia agora fazer muitas coisas e, portanto, os seus sonhos não deviam ser tão idiotas, se no que ele escrevia se encontravam tantas verdades. E, o mais importante era que se encontrava bem economicamente, porque o seu trabalho lhe rendia o bastante para fazê-lo independente. Os intrigantes, os que o desprezavam, começaram a levantar a cabeça e a olhá-lo pasmados. Convenceram-se de que a realidade dos fatos era inegável, e diante da constatação irrefutável, não puderam resistir ao desejo da admiração. Não há nada mais instável do que os estados psicológicos. É o que se diz dos outros que é digno de fé. Parece que, apesar de toda a mania de julgar, ninguém sabe julgar por si próprio. A admiração dos terceiros, dos estranhos, aquela que vem de fora, de casa, de longe, é a mais convincente. E quanto mais de longe vem, mais convincente é. E assim, para se fazer admirar e conhecer do vizinho de casa, é necessário às vezes que a admiração tenha feito a volta do mundo, porque se ela vem do ponto cardial oposto, então sim, é plausível. Se vem do exterior, é interessante, e se vem do outro hemisfério, é irresistível. Assim, a admiração se reforça, cresce, se estende e se torna estima, isto é, aquela corrente de favor com que socialmente se circunda e se define um indivíduo. Assim se realiza lentamente, em torno dele, a estranha reviravolta, estranha para quem atribuiu um sentido sério à vida, aquele que aqui se sustenta. Reviravolta que era como o lento girar para o sol dessa flor que se chama justamente de girassol. E, parece mentira, ele era agora admirado e estimado mesmo por aqueles que antes haviam rido dele, mesmo por aqueles que, quando estava vencido, mais o desprezavam. Assim são as convicções humanas. Afinal, é lógico que a vitória seja tanto mais admirada e a derrota desprezada, quanto mais o indivíduo que julga é fraco, vil e constrangido a mentir. Ele olhava e sorria, sempre longe da algazarra humana. Este seu primeiro ensaio de notoriedade, em lugar de o entusiasmar, deixava-o desiludido. Os triunfos mundanos não o seduziam, porque os via dos bastidores. Via que a glória não lhe dava o amor dos seus semelhantes, nem a estima, nem a satisfação de os haver melhorado. Ao contrário, ou aparecer em destaque no horizonte psicológico, equivalia a excitar a cupidez, os instintos de exploração, de inveja e uma secreta reação demolidora. Repudiava tais frutos como um prêmio aos seus trabalhos. Ser conhecido significava, pois, perder liberdade e paz, coisa tão necessária à sua produção intelectual e profunda vida de espírito. Quanta gente vazia que corre ao primeiro rumor se interessava agora por ele. E essa gente julgava, media tudo, e era preciso suportar o seu vão falatório, que é a tribulação, aquelas apreciações sem sentido. Depois, lembrava-se de que seus livros não lhe pertenciam mais,
pois era neles sua própria alma. Não podia mais nada acrescentar, evitar ou modificar, pois que fixavam irrevogavelmente a sua figura espiritual. A cristalização de si mesmo, vivo, num passado formal, sufocava-o. A obra concluída encarcerava, ao menos por um lado, o seu espírito e fechava a sua vida. Ocorreu-lhe então que o homem, chegado à glória, é uma estrada percorrida, um cadáver de que a vida deseja se desembaraçar depressa. Seu pensamento já agora não era mais seu, era o pensamento dos outros, e, movido por outra vontade, andava por onde os outros desejassem. E isso lhe bastou para sentir o amargor que está no fundo das aproximações humanas, a vaidade e a ilusão que existem nas coisas da terra. E então sentiu bem claramente que, se tivesse seguido os caminhos do mundo, não lhe restaria senão a sensação final de anulação. Voltou a olhar para horizontes mais vastos e confortou-se na verificação de suas novas realizações espirituais. Quando humanamente triunfava, estimava-se menos que antes, quando sofria, porque aquela era a hora maior de sementeira, e esta era apenas a hora da colheita. Ele se alegrava diante do resultado de seus esforços. Os espíritos eleitos compreendiam e ele podia fazer o bem. Era uma hora de abundância espiritual. A ceifa se faz sobre o sol quente, depressa, sobre a embriaguez da vitória, que é sempre em todos os campos a maior exaltação da vida. Não há tempo agora para a mente se deter e prever qual será o rigor do próximo inverno. Quando ele chegar, veremos. Agora é festa e basta. Ele estava todo entregue à grande colheita e ceifava em grande quantidade a mercê abundante e acumulava. Tinha pressa de colher tudo. Não queria, não podia perder nada do instante intenso, mas sempre em fuga. A sua alma era um incêndio, mas ele estava ali presente em plena consciência e, embora ardendo, observava e registrava tudo. Uma grande, impetuosa, destruidora corrente de pensamento atravessava o seu espírito e ele tinha um duro trabalho para contê-la dentro dos obstáculos da palavra, para canalizá-la na forma de redação, para discipliná-la no desenvolvimento conceptual que jorrava de sua pena. Naqueles 10 anos, desenvolveu uma atividade enorme, sem repouso nem por um momento, num estado de tensão criadora que devia depois acalmar-se, pois do contrário o destruiria. Mas a própria febre o sustentava, e nesse estado lançou uma produção literária tamanha que mais tarde o assombraria por ter sido capaz de tanto. Não se pode explicar o arroubo e o triunfo de certas festas do pensamento a que não as experimentou e não está espiritualmente desenvolvido para as compreender. As orgias humanas nada são em confronto. Todo ser tem uma sensação de expansão além dos sufocantes limites do espaço e do tempo. Navega no seu elemento infinito, acima de todas as dimensões humanas de poder, de domínio, de limpidez, de visão. Numa exaltação não sensorial, de superfície, mas tão espiritualmente profunda, tão mergulhada na substância do ser, que se poderia definir como um arrebatamento. A verdadeira concepção é realmente um êxtase e uma visão. E tal era para ele. Um turbilhão de correntes espirituais envolvia-o, arrastava-o fora de si. Não sabia para onde, de visão em visão. Seu olhar interior assistia, pasmado, à dilatação dos horizontes na vastidão dos planos da intuição, levado em novas dimensões conceituais até a sensação de grandeza infinita do funcionamento orgânico do universo. O pensamento parecia-lhe verdadeiros relâmpagos, imprevistos, vivos, cegantes como centelhas. Acompanhava-o a custo sua pobre pena. Não conseguia registrar tudo, e seu coração entumescia na exaltação da alegria da concepção.
Parecia-lhe até que este pensamento nascia de um novo gênero de amor espiritual que descia do céu, inflamando-o como um turbilhão de fogo. E ali estava ele, pobre escriba, mas consciente registrador, fiel e enamorado executor. Em torno, sobre a terra, silêncio, e o grande campo adormecido sob o céu estrelado. A luz débil de uma lâmpada, uma pena corre rápida e sem rumor, como sem rumor correm as estrelas pelo espaço sem fim. Não há a seu lado senão um maço de papéis em branco. Mas, por dentro, há um incêndio de pensamentos, de fé e de amor. Certamente, lá do alto, o bom Deus olha e sorri, piedoso e benigno, porque um desgraçado, no fundo do inferno terrestre, levanta o olhar para ele e, cheio de fé, acredita que sente e lhe obedece. Quem sabe? Quem pode dizer qual o mistério daquelas horas sublimes? Quem pode dizer coisas realmente ardiam naquele incêndio? Sabe-o a ciência? Sabe-o a religião? Ninguém foi testemunha. Os metros comuns não servem para medir as expansões da alma. Ele sabia apenas de sua fé grande e sincera, e na simplicidade desta fé ardia, ansioso somente por conceber e dar-se. Será assim tão imperdoável culpa para o mundo o crer e dar-se? E por que se diz então que só a fé basta, e tanto se exalta o altruísmo? Ele cria, e isso lhe bastava, e abandonou-se à infinita potência criadora da fé. No entanto, diante do mundo prático e cético, um homem que assim age é desprezado. E a sua não era uma fé inerte, mas feita de cansaço e sacrifício. No esforço para a seguir e realizá-la, ele se dava e se consumia, porque o mundo o considerava um ingênuo, porque na prática se estimava e se exaltam aqueles que demonstram egoísmo e que são os hábeis acumuladores de riquezas, talvez tão sem escrúpulos que podem constituir um verdadeiro perigo social. Haviam-lhe lançado em rosto que seus esforços não rendiam dinheiro e retornaram ao tema de sua imperdoável inépcia. Mas ele estava absolutamente nos antípodas do tipo corrente de homem-máquina, acumulador de dinheiro. Acumulava bem outros valores no seu campo. Era o lavrador e o escrupuloso economizador. Se, por um princípio superior, desprezava o rendimento econômico, que rendimento moral tinha em compensação? Como se sentia hábil nesse campo e que resultados obtinha? Parecia estar em ócio. Quanto mais intenso era seu trabalho, tanto mais procurava esconder-se, para não ser perturbado. Parecia repousar, e todos diziam: mas ele não faz nada. Mas depois se surpreendia vendo o trabalho tão evidente brotar daquele nada e daquele ócio. Em cada passo, em cada movimento, em cada atitude que tomava, encontrava-se em irredutível contraste com o mundo. Naturalmente, não podia ser compreendido nem admitido, porque dava às coisas do espírito a mais extrema importância. Por enquanto, estava protegido por um mal-entendido, graças ao qual o mundo o apreciava por efeitos secundários derivados do seu novo estado e ao qual ele não dava a menor importância. Realmente, só um mal-entendido podia servir de base a um acordo, que em verdade era fictício e breve entre ele e o mundo. Ele podia gozar da inapreciável vantagem de ser deixado em paz. Que mais podia pedir aos seus semelhantes? O mal-entendido podia se manter e estender pelo fato de ele trabalhar em silêncio, sem fazer alarde de si, sem usar daquela propaganda que usam os que desejam figurar no mundo. Suas metas eram diversas. Movia-se não por vanglória ou por vantagens materiais, mas para obedecer à imposição que derivava da compreensão de seu destino. Nada tinha para exibir, porque nada pedia aos outros, nada esperava dos outros. Ai deles! Cuidava de construir como podia, sozinho, em plena sinceridade, crente em Deus, por íntimo sentido de missão. Também no método,
ele estava no antípodas do mundo. Mas, sobre o mal-entendido, incubava-se a discórdia, que era de substância profunda e insanável. De um lado, ele ativo no espírito, ligado ao Evangelho, progredindo sempre pelo caminho da ascensão mística, e de outro, o mundo ativo na matéria, vivendo em desacordo com o Evangelho, sempre mais preso aos interesses terrenos. À medida que seu destino se desenvolvia, as duas estradas se faziam mais divergentes e inconciliáveis. O desafio era, por enquanto, latente, mas era já uma semente que havia de se desenvolver e que lentamente chegaria à maturação. Muitas provas haviam tornado aguerrido aquele homem para que ele personificasse o desafio e dirigisse a batalha. Cedo ou tarde, o mal-entendido deveria dissipar-se para revelar o íntimo desacordo e levá-lo a um embate, pois que tudo é luta na vida, também no espírito, e nada se consegue sem luta. Sua alegria era grande e ele gozava agora um grande triunfo, mas, no contínuo progredir de todas as coisas, meta nenhuma pode exaurir-se em si mesmo e nenhuma conquista deter-se com a sua consecução. Cada vitória que, dormindo sobre os louros, não queira transformar-se em podridão. Cada vitória verdadeira, sadia e positiva contém em si o germe de uma nova batalha, é a preparação de um novo esforço, mas somente assim ela pode ser também a preparação de um novo triunfo.